Há dias em que ser portista é viver com o coração apertado a cada hora, em que cada notícia parece uma pancada, uma esperança que dura pouco ou uma ferida que teima em não fechar. E hoje, preparem-se, porque o que tenho para vos contar são 5 bombas que não passam ao lado de ninguém. Não é um simples resumo do mercado, não é conversa de jornal, é o Porto em estado bruto, é o Porto a mexer com tudo o que temos cá dentro. De um lado, há a obsessão por mais um médio que pode virar o jogo, do outro, um investimento gigante numa defesa que pode decidir uma época inteira. E como se não bastasse, há ainda uma saída inesperada que deixa a direção exposta, há lágrimas em campo que abanam qualquer portista antes do clássico, e há uma decisão de mercado que parece inofensiva, mas esconde um sinal grave sobre como o clube está a lidar com quem já não conta. Isto não é para quem vê de fora, isto é para quem sente por dentro, para quem vive isto todos os dias. Por isso, deixa o like, ativa o sininho e subscreve, porque estas 5 notícias vão agarrar-te até ao último segundo, e a última muda tudo. Há decisões que simplesmente não cabem na cabeça de ninguém, há momentos em que olhamos para o rumo do nosso Porto e ficamos sem perceber qual é o plano, e esta obsessão por John Solis é exatamente isso. Depois de contratar Gabri Veiga, depois de pagar caro por Frold, depois de ter no plantel Alan Varela, Eustáquio e até jovens que merecem espaço como Vasco Sousa e Tomás Pérez, Vilas Boas volta a atacar mais um médio. Sim, mais um, como se o coração da equipa fosse um buraco sem fundo onde é preciso despejar jogadores a cada mês. O colombiano de 20 anos já tinha sido alvo no mercado de janeiro, quando o Porto ofereceu 12 milhões ao Girona e ouviu um não seco, porque o clube espanhol não queria perder uma das suas promessas. Agora, 7 meses depois, a mesma história volta à tona, mas com ainda mais pressão, porque há concorrência italiana, porque o preço pode disparar e porque, cá dentro, a paciência dos adeptos começa a arrebentar. O problema não é o talento do rapaz. Solis é bom, é jovem, já mostrou em Espanha que tem qualidade e futuro. O problema é a falta de lógica, a falta de equilíbrio, a falta de um rumo claro. Enquanto a defesa ainda pede estabilidade, enquanto o ataque depende de um veterano de 34 anos como Luc de Jong, a direção insiste em reforçar um setor que já está sobrecarregado, criando tensão no balneário e descrença na bancada. Imagina ser Grujic, imagina ser Vasco Sousa, imagina ser qualquer médio que já veste a nossa camisola. Como é que olhas para o futuro quando, a cada semana, aterra mais um concorrente para roubar espaço? Isto não é construir uma equipa, isto é criar insegurança, é semear dúvidas, é destruir confiança dentro do próprio plantel. E a verdade é que esta política tem consequências diretas. Jogadores desmotivados, balneário dividido, adeptos a perderem a fé. O discurso de Farioli, a dizer que a prioridade é que os jogadores estejam prontos, soa bem, mas o que se sente é que ninguém está realmente seguro. O treinador fala em equilíbrio, mas Vilas Boas fala em mercado histórico, em gastar como nunca se gastou. E no meio desta disputa de narrativas, quem sofre? Sofremos nós, sofrem os jogadores, sofre o Porto. A bancada sente revolta, porque não é só gastar, é gastar mal, é investir em excesso numa posição e deixar outras a descoberto. E sente incredulidade, porque depois de quase 90 milhões de euros investidos, ainda se fala em mais reforços, como se nunca fosse suficiente. E há ainda a sombra da sustentabilidade financeira. Vendemos Francisco Conceição, João Mário, Gonçalo Borges, encaixamos 75 milhões, mas ao mesmo tempo estamos a estourar o dobro em contratações, muitas delas sem lógica clara. Até quando é que este ritmo aguenta? Até quando é que o clube pode suportar este fogo cruzado de entradas e saídas sem perder a sua identidade? A verdade é esta. John Solis pode até vestir de azul e branco nas próximas semanas, pode até ser craque, mas neste momento o que ele representa é desorganização, é excesso, é uma ferida aberta no planeamento da época. E se já estás revoltado com esta novela, prepara-te, porque o que vem a seguir mexe ainda mais com a cabeça. É dinheiro pesado, é uma defesa inteira em jogo e é um risco que pode mudar o futuro do Porto. Quando pensávamos que o Porto já tinha ido ao limite, quando achávamos que o mercado estava praticamente fechado, eis que rebenta mais uma bomba, desta vez na defesa, e com números que deixam qualquer adepto de boca aberta. O nome é Jakub Kiwior, defesa polaco do Arsenal, e o valor pode passar os 26 milhões de euros. Sim, 26 milhões por um jogador que em Londres nunca conseguiu ser mais do que uma sombra, um suplente, um plano B. E aqui começa o turbilhão de emoções. De um lado, a promessa de finalmente termos uma dupla polaca no centro da defesa, com Kiwior a juntar-se a Bednarek, os dois companheiros de seleção que até já se conhecem de olhos fechados. No papel, soa bem, soa até épico. Mas depois vem a realidade. Estamos a falar de uma aposta caríssima, de um empréstimo com obrigação de compra, ou seja, não é só experimentar,
É pagar e pagar caro, mesmo que não resulte. E os adeptos olham para isto com um nó na garganta. Porque enquanto se gastam milhões na defesa, continuamos a perder referências históricas, continuamos a ver sair jogadores formados na casa, continuamos a questionar se este é realmente o Porto que aprendemos a amar. A sensação de vazio cresce, porque as caras mudam a cada semana, mas o sentimento de identidade parece escapar-nos pelas mãos. A incredulidade aumenta quando percebemos que o interesse por Kiwior já vem de trás. Em junho, já tinha havido uma proposta, 7 milhões pelo empréstimo e 20 milhões fixados para 2026. O Arsenal disse que não. Agora, voltamos à carga, com condições ainda mais pesadas, como se estivéssemos desesperados para fechar este dossiê. Mas porquê? O que é que mudou desde então? Será que é mesmo convicção ou é pressão de mercado, aquela ânsia de mostrar força em números, mesmo que isso comprometa o futuro? E no meio desta novela aparece Bednarek como agente. É ele que pode convencer o compatriota a vir, é ele que pode vender o projeto ao colega de seleção. Mas pensem bem, desde quando é que um clube como o Porto depende de jogadores para convencer jogadores? Desde quando é que precisamos de recorrer a amizades pessoais para dar credibilidade ao nosso projeto? Isto não cheira a grandeza, cheira a improviso. A bancada divide-se, há quem veja aqui uma oportunidade de ouro, uma forma de ter dois centrais de qualidade, jovens e com química já feita. Mas há também quem sinta o medo a crescer, o medo de queimar milhões em mais uma aposta que não se impõe, mais uma promessa que não vinga, mais um peso morto que acaba emprestado daqui a 2 anos. E é aqui que a mágoa bate forte. Porque não é só a questão do dinheiro, é a sensação de abandono. É o vazio que fica quando olhamos para o plantel e percebemos que a cada entrada há uma saída que nos dói. Marcano saiu sem despedida à altura, Otávio voou para a França, Tiago Jaló foi devolvido à Juventus, e no meio disto tudo continuamos a trocar peças sem saber se a máquina funciona. Kiwior pode ser craque, pode até ser um pilar no futuro. Mas hoje, neste momento, ele representa algo mais. Representa a ansiedade, representa o medo de ver o Porto jogar roleta russa com a sua defesa, representa a dúvida que corrói os adeptos que só querem acreditar. E se pensas que isto já é duro de engolir, segura-te bem, porque o que vem a seguir não é uma contratação, é uma saída. Uma saída que corta fundo, que abre ferida na estrutura e que mostra que, por dentro, o Porto está mais frágil do que querem admitir. Há notícias que não se engolem com facilidade, há notícias que nos fazem olhar para o Porto e sentir que a estrutura treme mais do que devia, e a saída de Andonis Zubizarreta é exatamente isso. O espanhol, o homem que tinha sido trazido como peça-chave da nova era, o diretor desportivo que deveria dar estabilidade ao projeto de Vilas Boas, arruma as malas e sai pela porta do fundo com a desculpa de acordo mútuo. Mas quem é que acredita nisto? Quem é que acredita que um dirigente com décadas de experiência, com currículo no Barcelona, no Marseille, com a credibilidade de quem já viveu tudo no futebol, simplesmente acorda um dia e decide ir embora, amigavelmente? O que se sente é outra coisa. É ruptura, é desentendimento interno, é uma guerra de bastidores que ninguém tem coragem de assumir publicamente. E os adeptos? Nós sentimos medo. Porque não é só um nome a sair, não é só um contrato a terminar. É mais um pilar da estrutura a cair, é mais um sinal de que o Porto está desorientado. Primeiro, a tragédia de perder Jorge Costa, um símbolo eterno, uma alma que dava vida ao balneário. Agora, a saída de Zubizarreta, que deveria ser o cérebro da operação no mercado. Em poucas semanas, ficamos sem coração e sem cabeça. E dentro do clube, o que sobra? Fica um presidente que prometeu o maior mercado da história, mas que agora perde uma das peças em quem confiou para o concretizar. Fica um treinador que ainda mal chegou e já vê quem o contratou a abandonar o barco. Fica um balneário que, em vez de sentir união, sente o vazio de uma liderança que se desfaz. É esta a desorientação que assusta os adeptos. Porque quando olhamos para o campo, podemos criticar uma substituição, podemos duvidar de uma tática. Mas quando olhamos para cima e vemos que a direção não está alinhada, quando percebemos que não há um rumo claro, o medo instala-se, medo de voltar atrás no tempo, medo de reviver épocas de caos, medo de ver o Porto perder aquilo que sempre o distinguiu, a organização, a disciplina, a alma vencedora. E dói ainda mais quando nos lembramos de como isto foi vendido. Zubizarreta foi apresentado como peça fundamental para criar um projeto sólido, sustentável, capaz de competir no imediato, mas também de preparar o futuro. Agora sai, sem explicações, sem transparência, com comunicados bonitos mas vazios. E quem fica a pagar a fatura? Sempre nós. Os adeptos, que querem acreditar mas veem as peças cair uma a uma.
O ambiente é de frustração, de tensão e de nervosismo. Porque sem agosto já estamos a assistir a este colapso interno, como é que vai ser em dezembro? Como é que vai ser quando as primeiras derrotas pesarem? Como é que vai ser quando a pressão aumentar e a falta de liderança se sentir ainda mais? Zubizarreta sai e leva consigo muito mais do que um cargo. Leva a confiança de que havia um plano, leva a segurança de que havia alguém a pensar a longo prazo, leva um pedaço da esperança que os adeptos agarraram em julho. E deixa um vazio que nem todos querem admitir, mas que está lá, enorme, no coração do clube. E se já sentes o peso desta perda, respira fundo, porque o que vem a seguir não é menos doloroso, é no relvado, é em lágrimas, é um murro na alma de qualquer portista, a lesão de uma das nossas maiores esperanças antes do clássico. Há imagens que doem mais do que qualquer derrota, há momentos que ficam cravados na pele de um adepto, e ver Samu a cair no relvado, a agarrar a coxa, a chorar compulsivamente ao sair de Barcelos, é um desses murros no coração. O miúdo que tem incendiado a nossa frente de ataque, o jovem que carrega nos pés uma promessa de futuro, desfez-se em lágrimas porque sabia logo ali. Estava fora e o clássico com o Sporting ia-lhe escapar por entre os dedos. E quem viu percebeu, não foi um lance normal, não foi apenas uma dor passageira. Foi uma lesão muscular séria, diagnosticada depois pelos médicos como problema na face anterior da coxa. 3 a 4 semanas fora, dizem eles. Mas no íntimo de cada portista, a sensação é de muito mais. É a perda de uma arma, é a quebra de um sonho, é a revolta de sentir que mais uma vez a sorte não nos acompanha quando mais precisamos. Faltam dias para Alvalade e nós já sabemos. Sem Samu, a equipa perde velocidade, perde irreverência, perde aquele ímpeto que tem feito a diferença nos jogos mais fechados. E não é só tática, não é só futebol, é emocional. É ver um jovem de 21 anos, que vive o clube, que sente a camisola, a ser afastado daquilo que mais queria. Jogar o clássico, brilhar no palco grande, mostrar que está pronto. No banco, o choque foi geral. Colegas a tentarem animá-lo, mas a cara de cada um denunciava a mesma coisa: preocupação. Porque o balneário sabe o que Samu significa, sabe que o miúdo já não é promessa, é realidade, e perder essa realidade neste momento é um golpe profundo. Mas no meio da dor há sempre uma faísca, e essa faísca chama-se Luc de Jong. O veterano de 34 anos, apresentado como surpresa, aquele que muitos olharam com desconfiança, agora tem a passadeira estendida para assumir a frente de ataque. Pode já não ter a velocidade de Samu, pode não ter a irreverência de um jovem, mas tem algo que não se compra: instinto. E esse instinto goleador, mostrado ao longo das últimas 3 épocas nos Países Baixos, pode ser a nossa tábua de salvação neste momento. É aqui que o coração do portista balança entre dor e esperança. Sofremos ao ver Samu fora, sofremos ao imaginar o clássico sem ele, mas também sentimos aquele orgulho de saber que a camisola pesa, que mesmo na ausência de uma promessa, há sempre alguém pronto para assumir a responsabilidade. E isto é mais do que futebol, isto é sentir, isto é viver, porque não desistimos, porque acreditamos sempre, mesmo quando a vida nos atira ao chão. O que aconteceu em Barcelos foi cruel, foi duro, foi injusto. Mas no Porto nunca nada é fácil, nunca nada é dado de mão beijada. Perdemos Samu, sim, mas ganhamos a oportunidade de ver outro guerreiro levantar-se e mostrar que ainda há chama nesta equipa. E se já estás de coração apertado com esta baixa dolorosa, prepara-te, porque a última notícia é uma bomba final, uma decisão de mercado que vai deixar os portistas a questionar tudo, até o futuro. Quando achávamos que já tínhamos levado pancada suficiente neste mercado, eis que surge mais uma surpresa. Ivan Jaime, o espanhol que chegou cheio de expectativa mas nunca se impôs no Dragão, está de malas feitas para o Canadá. Sim, o avançado vai vestir a camisola do Montreal, numa cedência que parece simples mas que diz muito sobre o momento do nosso Porto. De um lado, há o choque inevitável. Mais um jogador que se despede sem nunca ter mostrado realmente o que valia, mais um investimento que acaba por não dar retorno imediato dentro de campo. Ivan Jaime foi contratado em 2023 com esperança de ser aquele abre-latas nos jogos complicados, o criativo que faria a diferença, mas a verdade é que nunca encaixou, nunca conquistou a titularidade e acabou por perder espaço até desaparecer da lista de opções de Farioli. Mas, do outro lado, há também uma sensação de alívio, porque este é um dossiê resolvido. O empréstimo garante 250 mil euros já, com a obrigação de compra que pode chegar aos 5,5 milhões se o espanhol cumprir as metas estabelecidas. Não é muito, não é o retorno sonhado, mas é um corte necessário, uma solução para um excedentário que já não contava. E para um clube que anda a gastar milhões atrás de milhões, cada saída que gera algum encaixe é uma lufada de ar fresco. A bancada olha para isto com sentimentos mistos. Há quem lamente,
porque Ivan Jaime tinha qualidade, porque poderia ter dado mais se tivesse tido continuidade. Mas há também quem sinta que esta era a hora certa, que não havia espaço para esperar eternamente, que o Porto precisa de decisões duras para poder avançar. E no meio disto tudo, fica a lição. Não basta contratar nomes, não basta investir milhões, é preciso construir uma equipa com lógica, com critério, com identidade. Ivan Jaime é mais uma prova de que nem todas as apostas dão certo e que o verdadeiro desafio não é comprar muito, é saber escolher bem. Mas atenção, esta não é uma despedida qualquer. Esta é a última bomba de um mercado que mexeu connosco do princípio ao fim. Tivemos revolta com a novela de John Solis, tivemos choque com os milhões por Cuier, tivemos medo e tensão com a saída de Zubizarreta, sofremos com as lágrimas de Samu e agora fechamos com mais uma saída que nos deixa a pensar no futuro. E é aqui que o coração portista bate mais forte. Porque apesar de tudo, apesar das dúvidas, apesar dos erros e das dores, sabemos que este clube nunca se rende. O Porto pode cair, pode tropeçar, pode até vacilar por dentro, mas quem sente, nunca desiste e quem acredita, volta sempre mais forte. Este é o fecho, mas não é o fim. É o início de mais uma luta, mais uma época onde só há um destino aceitável: vencer. Por isso, portistas, comenta aqui em baixo o que achaste destas 5 bombas. Partilha este vídeo com quem vive o Porto como tu, deixa o teu like, ativa o sininho e subscreve o canal. Porque o que sentimos aqui não é só futebol, é vida, é sangue azul e branco, é dragão até ao fim. E nunca te esqueças, quem sente, nunca desiste e quem acredita, volta mais forte.